maravilhoso Pai, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te glorificamos, porque nós estamos na tua casa, porque nós somos teus filhos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Nós te agradecemos porque nós vamos ter um momento extraordinário, onde o teu Espírito vai falar poderosamente. O Senhor já está aqui conosco, o teu Espírito já está se movendo. Nós te agradecemos porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe para a tua casa. Nós entregamos essa manhã nas tuas mãos. Fala, Senhor, com cada um de nós através do louvor, através da palavra, e que nós possamos primiciar a nossa semana nas tuas mãos, para que nós possamos estar com os nossos corações, com a nossa mente abertos para receber a tua palavra, para receber a tua orientação. Que nenhuma força, que nada que esteja contrário àquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã possa encontrar impedimento nos nossos corações. Que as nossas mentes e corações estejam abertos para receber o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, é o que nós te exaltamos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, igreja. Convido a todos nesse momento a levantar suas mãos para o Pai. Deus maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno, Jesus. Oh Deus, Tu és Rei dos Reis. Santo Tu és, Pai. Aos seus pés é onde eu quero.
suas mãos, comece a orar. Tu és santo, tu és digno, Jesus. Oh, aleluia, exaltada a tua presença. Mais fogo, Jesus, mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, mais lenha nessa igreja, papai. Vem com o teu fogo, vem queimar, vem nos acender, vem nos transformar. Nós somos responsáveis pela tua presença e nós queremos mais de ti, mais da tua presença, mais do teu fogo, mais da tua unção, mais do teu poder. Vem com poder, vem com cura, vem com transformação. Vem tirar toda a impureza, vem tirar tudo aquilo que não pertence a ti, Espírito Santo. Vem nos moldar, vem nos dar um coração igual ao teu, vem nos dar uma mente igual à tua. Nós nos colocamos como responsáveis diante de ti, como responsáveis pela tua presença na nossa vida, nas nossas casas. Vem, Pai, vem nos moldar. Nós te damos liberdade para agir, nós te damos liberdade para nos transformar. Vem nos transformar de acordo com a tua vontade. Nós cremos que tu és o Deus de milagre, que tu és o Deus de poder, e nós declaramos nesta manhã uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja transformada, uma igreja que vai levar a tua palavra onde quer que ela for. Nós declaramos salvação nas nossas casas, declaramos salvação nas nossas vizinhanças, declaramos salvação nesta cidade, em nome de Jesus. Mais de ti, mais da tua presença, mais do teu fogo. Nós queremos e nós precisamos de ti. Nós precisamos de mais do teu amor, mais de ti, Pai. Que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que nossa vontade se diminua para que a tua vontade se estabeleça sobre nós, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Irmãos, eu gostaria, por favor, que vocês abrissem comigo a Bíblia em Lucas 24, versículo 31. Lucas 24, versículo 31, passando agora para o momento das ofertas, né? Amém? Que diz assim: aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Faz umas 2 semanas, Deus falou tanto comigo nessa passagem, né? E ela está tão relacionada com os dízimos, as ofertas e as primícias, e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Essa passagem de Lucas 24 conta da ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram lá no templo e viram que Jesus não estava mais lá. E o anjo falou para as mulheres que o mestre tinha ressuscitado e que ele não estava mais lá. E as mulheres foram contar para todo mundo, né? Que Jesus não estava mais lá, que só tinha os panos, que a caverna estava vazia. E no meio do caminho elas encontraram os discípulos e contaram para todos, e eles ficaram todos perplexos com aquela história. E daí um dos dois seguidores de Jesus, eles falaram: o mestre, a gente não sabe para onde ele foi e a gente vai dispersar. E eles foram para um povoado. E andando para chegar nesse povoado, eles eram só seguidores de Jesus. Eles começaram a discutir sobre o assunto. Nossa, Jesus fez tantas coisas e ele morreu e tudo o que tinha acontecido. E Jesus se aproximou deles. E Jesus começou a caminhar com eles. E eles andaram juntos por 10 quilômetros. E Jesus foi falando tudo o que os profetas tinham dito, tudo que a palavra tinha dito a respeito dele, mas eles não reconheceram Jesus. E aí, durante todo esse tempo, escureceu e eles entraram na casa. E quando Jesus entrou na casa com eles, Jesus com as marcas, Jesus com tudo da crucificação, e eles não reconheceram Jesus. E quando Jesus entrou na casa e Jesus partiu o pão, aí a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E Jesus me fez refletir:
será que os nossos olhos estão abertos? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Jesus tem mandado? Os nossos pais espirituais têm falado tanto sobre sermos doadores, sobre andarmos no reino, sobre fazermos as coisas. E será que a gente só está seguindo, ouvindo pelo caminho e os nossos olhos não se abriram? Será que nessa manhã os nossos olhos estão abertos para a gente ter esse coração doador, para a gente saber quem cuida das nossas vidas? E a Bíblia continua dizendo que depois que eles voltaram, porque Jesus abriu os olhos dele e desapareceu. E quando eles chegaram até os discípulos, para contar que Jesus tinha chegado até perto deles e tinha partido o pão, Jesus apareceu e falou: agora eu não só abro os vossos olhos, mas eu abro a vossa mente. Será que a nossa mente está fechada? Primeiro nossos olhos têm que ser abertos e depois a nossa mente, para a gente começar a despertar para as coisas que Deus quer que a gente desperte. Então, que nessa manhã eu estou falando para mim, em primeiro lugar, mas com a igreja de Jesus. Será que a gente está andando, ouvindo tudo que está sendo pregado, de dízimos e ofertas, e a gente abriu os nossos olhos? Será que a gente faz isso para cumprir um protocolo religioso, para não faltar nada na nossa casa? Ou será que a gente entrega porque a gente ama de verdade? Eu estou passando por um período de muitas reflexões mesmo. E Jesus tem falado coisas comigo profundas, que eu tenho falado: não é isso que eu quero, né? Quando eu me converti, eu falei que eu queria viver uma verdade, e era uma verdade profunda. Será que a gente está vivendo assim? Será que a gente está entregando tudo? Será que está sendo dessa forma? Então está chegando esse tempo para a igreja, né? Em todos os sentidos, e o dinheiro é uma delas. Essa semana, a semana retrasada, eu tive que me posicionar no meu trabalho em relação a Jesus. E foi um tempo muito difícil para mim. E eu passei semanas com muitas lutas, né? E um dia eu cheguei lá na sala dos professores, e as professoras com medo de ser mandada embora, né? Por conta de tudo que aconteceu e tal. E eu falei para elas: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil para mim despertar. Só que não é o meu ticket de refeição que me sustenta. Não é o meu ticket de refeição. Ou eu acredito que Jesus me supre e Ele cuida de mim, ou o que eu estou fazendo na igreja, porque eu não estou tendo fé. Então a gente precisa ter fé. E a fé sem obras, ela é morta, a Bíblia diz. Então a gente não só crê, mas a gente faz, a gente movimenta. Então que nessa manhã a gente possa mover, que a gente possa ter ação, que a gente não seja seguidor para não reconhecer o que Jesus está falando, mas que a gente seja discípulo para ouvir o que Ele está falando. E o que Ele está falando é entrega tudo, é tudo o que Ele quer, é na minha vida, é na sua vida. Então que a gente possa entregar tudo para Ele. Amém? Pode entrar as bandeiras, por favor? Vamos orar, irmãos. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Jesus, muito obrigada, Senhor, pela toda provisão. O Senhor tem vários nomes, e um dos nomes do Senhor é Jeová Jireh. É a tua provisão que sustenta o teu povo, como o Senhor proveu no deserto, como o Senhor proveu por todo o tempo na vida do teu povo. E agora não é diferente, Pai. Que os nossos olhos se abram e vejam o que o Senhor está fazendo. Que nós tenhamos no nosso coração gratidão, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito e cuidado do teu povo. E que a partir de agora a gente use os nossos recursos, Pai. E tudo que nós temos, e os dons e talentos, e toda a provisão que o Senhor nos deu, para te servir, Pai. Que tudo seja empenhado para a tua obra. Que nós não sejamos religiosos de entregar, Senhor, só para não faltar, só para cumprir um rito religioso, mas que a gente entregue, Senhor, sabendo que é o Senhor que cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu ainda tenho fome.
testemunho, acho que a Mariana tem. Testemunho já da oferta de semana passada. Quem já tem um testemunho? Então vem aqui, vem contar. A Mariana veio para mim na hora da oração, falou: pai, eu já tenho um testemunho. Então, o Sidney também tem. Então conta aí, conta o testemunho. Bom dia, graça e paz. Semana passada, quando foi feito o apelo, eu não tinha dinheiro na conta, não tinha dinheiro guardado. Tinha algumas contas que vencem durante a semana para eu pagar. E como eu testemunhei, eu trabalho só 3 dias na semana. E eu não abro mão. E aí eu falei assim, levei o envelope. Falei pro amor assim, amor, todo o dinheiro que entrar de papel, de cédula, vai ser de Jesus. Eu vou deixar o envelope aqui. Daí eu comecei a trabalhar. Aí na quarta não entrou nenhum real de papel, nada. Aí o meu coração falou, meu Deus, nem 10 centavos. Aí na quinta também não entrou nada. E eu fiquei muito triste. Aí na sexta eu levantei e falei, Jesus, por favor, né, eu tenho até o dia 30 de novembro. Tudo que for entrando em cédula, eu vou pôr nesse envelope e vai ser seu. E lá onde a gente compra água filtrada, o moço aceita mais em dinheiro, porque ele é mais senhorzinho. 2 galões de água dá R$ 23,50, que ele dá um descontinho quando você compra. E aí eu fui pondo, daí durante a sexta aconteceu algo diferente. Todo mundo que foi chegando foi trazendo cédula. Só que é muito difícil trabalhar com cédula, porque daí você não tem troco para devolver para a pessoa. E aí a minha primeira cliente, ela me deu R$150 em nota de 10. Eu já fiquei, opa, beleza. Aí continuamos o dia. A próxima, e todas foram vindo em cédula. E eu não parei para contar, porque não dá tempo, eu fecho o caixa só no final do dia. E daí tinha acabado a água. E aí quando eu fui contar o dinheiro do envelope, tinha R$ 523,50. O Senhor é fiel e Ele nos honra de maneira sobrenatural. Na sexta-feira Ele me deu aquilo que eu pedi e me deu mais, porque não entrou só o dinheiro de cédula, entrou dinheiro na maquininha, entrou dinheiro no Pix. Então eu honrei todos os meus compromissos da semana e ainda levantei oferta. Sobrou para passear ontem e ainda sobrou para almoçar hoje. Graça e paz, irmãos. Eu já fiz, não sei se alguém aqui já fez, mas eu já fiz essa oferta igual a gente fez aqui, no pensamento de receber algo em troca. Eu nunca recebia. E desde quando eu aprendi aqui com os nossos pastores aqui a fazer essa oferta com alegria, desprendido, sem querer receber nada em troca, mas que Deus vai honrar, Ele sempre tem honrado. E sempre que eu faço essa oferta, já faz bastante tempo, sempre que o pastor pede oferta aqui que eu venho e faço, no dia seguinte ou alguns dias depois, Deus me dá o dobro, o triplo, sempre, várias vezes. E eu aprendi a ofertar assim, sem querer nada em troca, mas Deus sempre retribui. A gente já faz um tempo, já que eu e a Tica estava querendo comprar um carro melhor, só que a gente não tinha condições, assim, tem muita coisa para a gente poder pagar e nunca tinha condições de trocar. E agora, depois dessa oferta, Deus usou um amigo meu, trocou o carro dele e do nada passou lá na frente do meu depósito, parou lá, a gente estava conversando, abençoando ele pela troca dele, e ele falou, eu tenho uma ideia lá e eu não tenho lugar para pôr. Minha garagem lá só cabe um carro, você não quer trocar de carro, pegar esse carro meu e continuar pagando, está parcelado, você continua pagando as parcelas. Eu já paguei 12 mil, eu quero 12 mil e você continua pagando. Eu falei, querer eu até queria, mas eu não tenho os 12 mil. Aí ficou por isso mesmo e passou uns 3 dias, ele me ligou, me mandou mensagem de noite. Ele falou, Sidney, você quer ficar com o carro? Vou deixar por 8 mil para você e você continua pagando as parcelas. Aí eu falei, beleza, então vou tentar arrumar o dinheiro aqui. Consegui arrumar o dinheiro, então eu ofertei 1.000 aqui, o cara queria 12, deixou por 8, são 4 mil de desconto ele me deu. Então Deus é fiel, Deus honra. É isso, obrigado.
Já está com o carro aí? Então eu vou dar uma volta depois. Amém, olha aí, gente. Funciona ou não funciona? Deus é fiel ou não é? E vai chegar na tua vida aí, pode crer, viu? Você que está fazendo com fé, porque é bíblico. Tudo que é bíblico funciona. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que já é a mensagem. A gente vai cantar esse louvor orando. Feche os seus olhos. Se você souber a letra desse louvor, você vai cantar. Se você não souber, então você vai ouvir e concordar. Amém? Vamos lá, cante comigo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Levante sua mão e cante. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás, nada encontra de bom, mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém? Glória a Deus. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero um coração novo, um coração disposto a obedecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Ontem eu fui chamado, fui convidado para pregar num acampamento e eu tinha esquecido de ir. Ainda bem que a pastora mandou uma mensagem 1 hora antes. Senhorzão, a localização. Falei, meu Deus, corre, pastor. Vamos lá, a gente tem que ir lá no acampamento. Mas deu tudo certo. E eu não tinha perguntado para ela qual que era o tema que eu tinha que pregar. E eu perguntei, pastora, qual que é o tema mesmo? Ela falou, escolhido, pastor. Prega sobre escolhidos. E eu falei, o que eu vou falar sobre escolhido? Meu Deus, já fui orando. Deus, tem misericórdia de mim. Me dá a palavra. E de repente veio um versículo, que não é esse que eu vou ler. Veio um outro versículo lá, né? Mas aquele que Deus predestinou, a este chamou, e ao que chamou, justificou, né? E eu falei, eu vou falar sobre isso. Só que eu comecei a pregar. E de repente o Espírito Santo foi colocando as palavras na minha boca. E não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha idealizado quando eu tinha lido o versículo de Romanos 8:28.
E aí, assim, à medida que eu ia pregando, me arrepiava e eu falava, eu falei, meu Deus, ia vindo tanta coisa e foi vindo um monte de versículo. E na hora, eu escutei lá na minha alma, o Espírito Santo falando assim, eu quero que você fale isso amanhã para a igreja. E aí, quando eu terminei de pregar, eu falei para a pastora, eu falei, olha, Deus me deu a mensagem amanhã agora aqui ao vivo, pregando, né? Então, nós vamos falar sobre escolhidos, ser escolhido. Quando fala de escolhido, existem duas linhas teológicas sobre escolhidos. Existe a linha calvinista. João Calvino, ele separou alguns versículos da Bíblia, Romanos 8, 28 é um deles, Efésios 1, 4, que fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, e no sentido de que Deus já te escolheu antes de você nascer. Deus já te escolheu. Só que João Calvino fala uma coisa que eu não concordo, porque mesmo que ele use versículos, a Bíblia ela tem muitos versículos, e existem outros versículos que refutam aquela ideia. Uma das coisas que João Calvino fala é que os escolhidos também são escolhidos para a perdição. Existem os escolhidos para a salvação e os escolhidos para a perdição. Se nós pensarmos assim, então Deus já escolheu quem vai ser salvo e Deus já escolheu quem vai para o inferno. E que culpa você tem se você já nasceu condenado ao inferno? Ou seja, tira de você o poder da escolha. E a Bíblia fala que nós escolhemos, nós temos o poder da escolha. Eu escolho se eu quero estar aqui na igreja. Muitos nessa manhã escolheram não estar. É uma escolha. Servir a Deus também é uma escolha. Crer é uma escolha. Então, quem são os escolhidos da Bíblia? Quem são esses que Deus escolheu? Como um bom arminiano que eu sou, porque se tinha João Calvino, tinha Jacó Armínio. E Jacó Armínio, ele pregou o que eu acredito. Ele pregou que Deus, na sua infinita bondade, enviou Jesus para todos aqueles que nele crer, no sentido de escolher, serão salvos. E aí existe um monte de versículo que defende a teologia de Jacó Armínio. Lá em Apocalipse, por exemplo, a Bíblia fala das igrejas de Pérgamo, Esmirna, Tiatira. E numa das igrejas fala assim, olha, tem uns aí que já morreram, tem outros que estão para morrer. E avisam eles para que eles vivam, mais ou menos assim o versículo, para que eles escolhem a vida, aqueles que estavam para morrer, que eles se despertem, ou seja, é uma escolha. Lá em Deuteronômio 30, 29, a Bíblia fala, os céus e a terra ponho hoje como testemunha contra vocês, que tenho proposto a bênção e a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá ainda a dica, ele fala, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Escolher Jesus é uma decisão nossa. Se Deus já condenasse você ao inferno antes de você nascer, ele seria muito injusto. Mas ele te ama, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e que todos se salvem. Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. Ele quer que todos aceitem a Cristo. Ele quer que todos se arrependam. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, quem que Deus escolhe? E eu estava falando dos escolhidos. E eu lembrei de Davi. E eu quero pregar nesse sentido. 1 Samuel 16, 7. A Bíblia diz assim, ó, não considere a sua aparência,
nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quem que Deus escolhe? Deus escolhe segundo o coração. Nessa manhã tem pessoas que não sabem nada sobre Deus, sabem nada sobre Jesus. Estão em algum lugar desse mundo, desejosos de conhecer a verdade. Então Deus olha o coração. E a Bíblia fala que Davi, ele era um pastor de ovelha. Uma profissão rejeitada na época, porque era a profissão mais humilde. Ninguém queria ser pastor de ovelha. Pastor de ovelha ficava no meio do pasto, pisava no cocô das cabras, vivia cheirando animal, vivia com o pé cheio de carrapicho, tinha que enfrentar o sol quente, tinha que levar as ovelhas para tomar água, e para alguns era uma profissão inútil. A profissão mais desejada na época era ser soldado. Soldado era sinônimo de força. Quando alguém ia namorar, alguém pedia alguém em namoro, e a moça perguntava: qual que é a tua profissão? Se ele falasse que ele era soldado, nossa, vou casar com um soldado. Ele é forte, ele luta, ele defende o país, né? Agora, se falar sou um pastor de ovelha, pastor de ovelha, né? Já vou entender que eu vou ter que trabalhar também, porque não é lá bem aqui, é uma boa profissão. Davi era um pastor de ovelha, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Davi tinha uma outra questão. Davi, ele não era alto, para ser soldado tinha que ter uma estatura. Davi era baixinho, e ele era franzininho, ele não fazia exercício físico, ele não pegava em espada, em lança, tudo que ele fazia era cuidar de ovelhas. Já os irmãos dele, eles eram em 8, os 7 irmãos dele, todos eram soldados, todos iam para a guerra, e eles eram altos, de boa aparência. E aí, um dia Deus falou para Samuel assim: você vai lá na casa de Jessé, e você vai escolher um filho de Jessé, e você vai ungir. Eu vou te falar quem vai ser, quem eu vou ungir. E ele vai ser o próximo rei de Israel. E aí então Jessé chega lá, aliás, Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé rapidamente acolhe o profeta e fala: você veio ungir um filho meu, chama os 7 filhos. Porque Jessé tinha certeza que ia ser um dos 7. Jamais Deus escolheria Davi. Davi não tinha nada a ver com um rei. Um rei não ia ser baixinho, fedendo cabra. Um rei tinha que ser alguém bonito, alguém forte, alguém alto. E aí Jessé põe os 7, e de repente o primeiro vem, Samuel ora e Deus fala: esse não. Aí vem o segundo, Deus fala: esse também não. E o terceiro, aí Samuel fala: pô, Senhor, mas... Aí Deus fala para ele: Samuel, você está vendo a aparência, mas eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E passou os 7, e Deus falou: não é nenhum desses. Então quem é? Tem mais alguém aqui? Aí Jessé: tem o Davi. Mas Davi? Chama o Davi. E vem o Davi com a fundinha dele na mão, com a sandalinha cheia de barro, tinha acabado de pisar na lama, com o vestido cheio de carrapicho. E Davi entra, e quando Davi entra, Deus fala para Samuel: é ele. Põe óleo na cabeça dele, porque é ele que eu quero. E por que Deus escolheu Davi? Porque lá no pasto, Davi só estava ele e as ovelhas. Só ele, as ovelhas e o pasto. E ele levava a arpinha dele na mochilinha, junto com a marmitinha. Porque na hora do almoço ele começava a tocar arpinha. Para quem não sabe, a harpa parece um violão.
É um instrumento alto com umas cordas. E a Bíblia fala que a maioria dos salmos, quem escreveu foi Davi. Se você não sabe, salmos são cânticos. A maioria dos cânticos dos salmos foi Davi que escreveu. Compôs. Salmos mais conhecidos, Salmos 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. É um cântico. Eu imagino que seja mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acho que devia ser assim. Ainda que eu passasse no vale da... E ele ia cantando e olhando para as ovelhas. E Davi, ele tinha um temor a Deus, o coração dele queimava no altar. Ele lia a Bíblia, ele orava e ele louvava a Deus com verdade. Quando ele ia fazer os louvores, ele não estava em cima de um palco, ele não estava querendo aparecer, ele estava cantando para as ovelhas. Não tinha público, não tinha ninguém para ver ele. E o coração dele era no altar. Ele era adorador de verdade. Ele não estava nem aí com o que as pessoas pensavam. Ele defendia, ele cria em Deus de verdade. E esse era o coração de Davi. Davi não queria impressionar ninguém. Davi queria servir a Deus. E Deus falou para Samuel: eu preciso de um rei assim. Eu preciso de um rei que me ama de verdade. Que não está preocupado com as coisas desse mundo. Que não está preocupado com status. Mas que honra o meu nome. Então Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Interessante que Davi, ele nunca tinha recebido um treinamento militar. Ele nunca tinha ficado num quartel-general. Só que Deus estava treinando ele lá no pasto. Sabe por quê? A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:21, não com essas palavras, mas ela dá sentido a isso, que Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita quem Ele escolhe. Ah, meu irmão, às vezes você fala assim: mas Deus me escolheu? Quem sou eu? Não importa quem você seja, você pode ser o menor da casa do seu pai, você pode ser o que fala tudo errado, você pode ser que não tem estudo nenhum, mas o dia que Deus te escolheu, a partir dali Ele começa a te treinar, e Ele vai te levar onde Ele quer te levar. Deus não escolhe os eloquentes muitas vezes, sabe por quê? Porque o coração deles não está no altar. Deus não escolhe os ricos, Deus não escolhe os que têm todo tipo de estudo, todo tipo de conhecimento, porque muitas vezes o coração deles não agrada a Deus. Eles têm qualidades, eles têm ferramentas, mas não têm um coração. Então quem que Deus escolhe? Deus escolhe os puros de coração. E o próprio Davi, ele fala: aquele que tem o coração contrito, Deus não despreza. O que é um coração contrito? Um coração quebrantado, um coração no altar, um coração derramado, um coração dizendo: eis-me aqui, um coração desprendido das coisas desse mundo, um coração focado em Deus. É esse que Deus escolhe. Então nessa manhã eu queria que você analisasse o seu coração. O que tem no seu coração? Quais são as intenções do seu coração? As intenções do teu coração revela quem você é e vai te revelar nas atitudes. Eu estava dizendo ontem de manhã que eu consigo ver o coração de alguns. E parece heresia. Pastor, o senhor é Deus? O senhor conhece o coração de alguns? Conheço. Porque você me mostra o seu coração. E eu vou te dar aqui algumas dicas de como enxergar um coração. Quer ver? Você não precisa me falar como é teu coração. A sua atitude me mostra. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha aqui, ó. Como é que está meu coração?
Como é que está meu coração? Precisei falar? Já estou falando. Estou falando com o meu comportamento, com o meu corpo. E aí você está conversando com a pessoa e ela está assim, ó. Como é que está o coração dela? E aí alguém chega para você e faz, esse faz. Daqui a pouco você olha para ele de novo, ele... Como é que está o coração dessa pessoa? A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto formoso. Dá para ver o seu coração na sua cara, irmão. Sim ou não? Mas tem gente que consegue enganar. Mas ele engana só por um tempo. Daqui a pouco, o coração é revelado. Mas a Deus a gente não engana. Porque Ele esquadrinha o nosso coração. Salmos 131, a Bíblia fala. Sonda-me, ó Deus. É 131 ou 139? 139. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Deus, Ele sonda e prova o teu pensamento. E o salmista Davi fala: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Quem Deus escolhe? Primeiro, quem tem um coração alinhado com o dele. Davi não era perfeito, mas tinha um coração submisso e alinhado com Deus. Davi temia ao Senhor e sempre queria agradá-lo. Sabe o que está acontecendo hoje? Pessoas que já foram escolhidas por Deus estão andando para trás. Pastor, tem isso? Tem. Tem isso na Bíblia? Tem. Vou te mostrar um homem que Deus escolheu. Sabe quem que Deus escolheu? Saul. Deus escolheu Saul. Deus falou para o mesmo Samuel: você vai ungir Saul. Ele vai vir na tua direção. E quando Saul estava vindo, Deus falou para Samuel: é ele, unge. E tem um versículo posterior à unção de Saul, que a Bíblia fala: e o Espírito Santo tomou Saul e ele ficou furioso. E ele foi lá e venceu a guerra. Então Saul foi escolhido e foi usado por Deus. Só que o que aconteceu? Saul começou a desviar o coração dele. Gente, eu conheci tanta gente que já foi tanto usado por Deus, já foi escolhido, foi tão usado por Deus, e hoje está perdido. Ontem eu fiquei sabendo o caso de uma pastora que eu conheci, que já foi comigo em algumas convenções de pastores, e aí a pastora que me contou, falou: essa pastora largou do marido, traiu o marido, largou dele, e agora ela está nos bar, ela está na sarjeta mesmo, ela senta na beira da calçada e bebe cerveja com qualquer um. Ela virou do avesso. Falei: sério? Ela falou: sério. E ela era tão usada na libertação. Ela estudou sobre libertação. Ela sabia o nome de todos os demônios. E Deus usava ela poderosamente na libertação. E hoje ela virou chacota do diabo. Por que alguém faz isso? Por que acontece isso? Porque a pessoa mudou o coração. E gente, é muito fácil a gente desviar, é muito fácil a gente voltar para trás. É só a gente parar de olhar para a direção certa. É só a gente parar de olhar para Jesus. É só a gente parar de ler a Bíblia, parar de se consagrar no altar. É só a gente parar de buscar o Espírito Santo. Naturalmente a gente vai entortando. Aí sabe o que acontece quando a gente começa a entortar? Quando a gente começa a entortar, a gente ainda tem que ter um coração arrependido. Deixa eu te falar aqui,
Todos nós somos tentados pelo diabo para voltar para trás. Todo dia. Thales Roberto escreveu esse hino. Mas todo dia o diabo vem e me chama. Todo dia o diabo põe um banquete. Todo dia o diabo ele quer mostrar para você que você está perdendo tempo. Eu estava conversando com o pastor João ontem. A gente estava falando de dízimo e oferta aqui semana passada. Gente, várias vezes, quando eu fui separar meu dízimo, eu dizimo na vida do meu discipulador. Quando eu ia dizimar, sabe o que o diabo falava para mim? Você vai dar mesmo tudo isso? Dá para você comprar tanta coisa com esse dinheiro. Compre um tênis novo. Ajunta aí uns meses aí, troca o celular de sua esposa. Você vai dar mesmo dízimo? Quem o diabo já disse isso na sua mente? Quem já disse? Na minha ele já disse. E aí eu estava conversando com o pastor João falou para mim, pastor, o diabo já disse isso na minha mente também. Falei, lá. Aí o Thales Roberto, ele continua o louvor. Mas eu escolho Deus. E quando o diabo assopra, o que você faz? Não, diabo. Eu estou obedecendo um princípio. Para trás de mim, Satanás. Gente, o diabo foi até tentar Jesus, não vai tentar você? Até Jesus o diabo tentou tirar do foco. Aí o que aconteceu? Davi também foi tentado. Davi também, o diabo também investiu na vida dele. Mas sabe o que aconteceu com Davi? Um dia Davi já era rei. Davi subiu no palácio. E Davi começou a andar no terraço do palácio com as suas vestes reais. E ele olhou na casa da vizinha. E a Betseba tomando banho, fazendo assim para ele. Porque a Betseba não era santinha. Ela não tinha que estar tomando banho onde ela estava. Ela tomou banho para o Davi ver. A Betseba lá assim, ó, mostrando o pé. E o Davi não tinha orado naquele dia. Não tinha lido a Bíblia. Você já percebeu atenção? Quando você não ora, você não lê a Bíblia, você já começa a fazer tudo errado. E aí o Davi foi lá no soldado e falou, quem que é aquela mulher ali? É Betseba, ela é mulher de Urias. Fala para ela que eu quero tomar um café com ela. O soldado foi lá. Betseba, isso não está na Bíblia, tá? Eu que estou contando. Eu estou inventando. Mas é mais ou menos assim a história. O rei está chamando você de tomar um café lá, tá afim? Espera aí que eu só vou para um lingerie, que eu já vou. E aí, depois de tudo, passou um mês, uns 2 meses, porque a guerra lá estava demorando. Urias estava na guerra. Betseba manda uma cartinha para Davi. Estou grávida. E o filho não é do meu marido, porque já faz 6 meses que ele não está em casa. O filho é teu. Davi, o que eu faço agora? Naquele tempo não tinha aborto, não tinha remedinho, não tinha nada. Davi teve uma ideia. Para eu abafar o caso, eu vou matar o Urias, vou mandar matar o Urias. Eu caso com a Betseba, pronto, está tudo certo. E ele escreve uma carta. Não minto. Antes de ele mandar matar o Urias, ele chamou o Urias de volta. Mandou uma carta, falou, traz o Urias para cá. Aí ele, olha só a malignidade, né, gente? Um homem que foi escolhido por Deus, aquele homem do pasto que cantava louvor. De repente, Urias chega lá. Pois não, rei. Fiquei sabendo que você está sendo um bom soldado. Estou dando uns dias de descanso. Vai dormir com a sua esposa. Porque aí Davi pensou assim, não tem DNA mesmo? Ele dorme com ela, o filho é dele. E aí o Urias falou, não, rei. Meus irmãos estão morrendo na batalha. Como assim eu vou deitar com a minha esposa? Isso é uma afronta, não aceito isso. E Urias ficou na porta do palácio e não foi para a casa dele. Davi ficou furioso. O desgramado, ele está atrapalhando meu plano. Daqui a pouco vão descobrir o que eu fiz.
eu tô lascado. Aí ele teve a ideia, então. Mandou uma cartinha, falou: Urias, entrega lá na mão do general. E a cartinha, Urias era tão fiel que ele levou a cartinha fechada, entregou na mão do general. E a cartinha estava escrita assim: avance com os soldados. Quando o inimigo atacar, você recua e deixa Urias sozinho para ele morrer. Olha o que estava escrito na carta. E foi exatamente o que aconteceu, e Urias morreu. Aí Davi falou: agora eu caso com Betseba e está tudo certo. Não é assim que o diabo faz com a gente, quando a gente está fazendo errado? Ele não tenta, faz assim, e a gente só vai se lambrecando na lama? Só vai ficando cada vez mais sujo? O diabo faz isso. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta Natan lá na casa de Davi, lá no palácio. E o profeta Natan chegou lá contando uma historinha. Rei, havia um homem em Israel que ele tinha todas as ovelhas disponíveis. Ele podia pegar qualquer uma. Mas ele foi na casa de um pobre coitado que só tinha uma ovelhinha. E ele tomou a ovelhinha daquele coitado e ainda matou o homem. Davi arrancou a espada. Quem é esse que eu mato agora? Aí Natan falou: é você, seu sem vergonha. Davi: eu? Sabe qual que é o problema da gente, gente? A gente faz as coisas erradas e não percebe. Quando é os outros, a gente é pronto a julgar. A gente é pronto a aplicar justiça. Só que a historinha que Urias estava contando era o que Davi tinha feito. Era ele mesmo. Mas olha só, até então Davi estava cego no pecado. Aí quando Natan fala para ele: é você. Você podia casar. Naquele tempo Deus permitia a poligamia. Você pode casar com todas as virgens de Israel. Você pode ter a mulher que você quiser. Mas você desejou a mulher de Urias e ainda mandou matar ele. Sabe o que Davi fez, gente? Davi poderia: mas também eu sou homem, né? Eu sou fraco. Ninguém aguenta assim, a mulher peladona na minha frente. Ele poderia ter falado um monte de coisa para justificar o pecado dele. Mas não, aí é que entra o que a gente tem que fazer. Ele se ajoelhou, se arrependeu. Ele falou: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu fiz errado. E começou a vir arrependimento no coração dele. E ele começou a chorar amargamente. E aí Natan deu o veredicto, porque todo pecado tem consequência. Natan falou: a espada não vai sair da sua casa. Por causa disso você vai sofrer. Mas Deus está perdoando o seu pecado. E lá na frente o povo começa a sofrer. Começa a vir uma praga sobre Israel. E sabe o que Davi faz? Ele ora e fala: Deus, não é justo o povo perecer por causa de mim. O pecado é meu, foi eu que errei. Eu assumo a culpa. Eu tenho que sofrer, o povo não. E aí Deus então pede um sacrifício de 1000 cabeças de bois. E Davi vai lá na terra de Araúna. Araúna é o nome de um homem, um fazendeiro. Araúna tinha mais de 1000 bois, tinha lenha. E quando Davi chega lá com a sua comitiva real, fala: Araúna, eu preciso fazer um sacrifício de 1000 cabeças de bois para Deus, para que cesse a praga em Israel. E Araúna fala: tá aí, rei, tá aí os bois, tá aí a lenha, está tudo à sua disposição, é teu. Aí Davi fala assim: longe de mim, dá a Deus o que não me custou nada. Eu vou pagar boi por boi, eu vou pagar tudo, porque o sacrifício é meu. Davi mostrou um coração arrependido. Segunda coisa de quem Deus escolhe: quem se arrepende verdadeiramente. Davi, ele errou, mas ele sabia que Deus era misericordioso. Davi não justificou seus erros, ele reconheceu, se aquebrantou. Deus não escolhe pessoas perfeitas, preste atenção. Deus não escolhe pessoas que não erram, Ele escolhe pessoas que sempre se arrependem e mudam. Deus deseja de nós um coração arrependido. Deus sabe que amanhã você vai pecar, e eu também.
Seu pecado pode não ser um adultério, seu pecado pode não ser uma fornicação, mas pode ser uma inveja, pode ser uma lascívia, pode ser que você pecou de alguma forma. E tanto mentir quanto matar para Deus é pecado, não tem diferença. Mas o que Deus deseja de nós? Um coração arrependido. Pai, pequei contra ti. Pai, eu não deveria ter feito isso. E após o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de mudança. Sabe o que aconteceu, gente? Davi nunca mais adulterou. Davi, a Bíblia termina falando isso. Nunca mais achou erro em Davi, a não ser no caso de Betseba. Quando o profeta Natan apontou o dedo na cara dele, ele realmente se converteu, ele realmente mudou. E ele falou: eu não quero ser mais essa pessoa. A partir de agora eu vou ser um novo Davi. Não foi para isso que Deus me escolheu. E ele voltou na posição inicial que ele estava. Sabe o que acontece com pessoas que perdem? Sabe o que aconteceu com Saul? Saul não teve um verdadeiro arrependimento. Pessoas que se perdem, pessoas que se desviam, pessoas que estão longe de Deus, que hoje estão na sarjeta, o coração delas endureceu. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o coração delas. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você vem para a igreja, e muitas pessoas vêm para a igreja achando que a igreja é perfeita, que a igreja não tem erro. Deixa eu te falar uma coisa, olha para você. Você é pecador, você erra. E você está aqui na igreja, sabe o que significa? Se você está aqui, já vai estragar. Só que o problema é que não é que só você está aqui, o problema é que eu estou também. O irmão do teu lado também. Então uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que é fruto do nosso pecado. Pastor, então o que a gente está fazendo na igreja? A gente está aprendendo a ser como Jesus. A gente está indo na igreja para a gente crescer. Pastor, não pensava que na igreja tinha fofoca? Pois é, lá no bar também tem. O que você prefere? Fofocar na igreja ou no bar? Eu prefiro na igreja. Sério, pastor? Sério? Porque aqui a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra e se converter. Lá no bar não. Lá no bar está tudo perdido. Eu já ouvi tantas desculpas que as pessoas dão para sair da igreja. Ah, lá na igreja tem isso, lá na igreja tem aquilo. Na igreja tem pecadores dispostos a mudar. Quantos estão dispostos a mudar nessa manhã? E é isso que Deus deseja, um coração entregue para mudar. Sabe, gente, nós temos batido muito nessa tecla. A primeira coisa que você precisa aprender para você mudar é admitir quem você é. Admita, eu sou fofoqueiro, eu sou invejoso, eu sou pecador. Davi admitiu, eu sou adúltero, eu matei um homem, eu sou assassino. E não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser um homem segundo o coração dele. Então, o que me resta? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender. Terceira qualidade de quem tem um coração de escolhido. A pessoa que é escolhida, ela tem um coração ensinável. Pessoas que não são escolhidas por Deus, elas são donas da razão. Elas empinam o nariz e elas estão certas. Aí elas vêm num culto, pegam o celular e ficam entrando no Instagram, porque elas não precisam aprender mais nada, elas já sabem tudo. E elas desprezam Deus falando no altar. Sabe o que eu aprendi desde criança? Independente de quem subir aqui, Deus vai usar a boca de quem está aqui. Se for uma criança que subir aqui, preste muita atenção, porque Deus vai usar aquela criança. Ah, mas começou a falar errado, eu não vou escutar. Deus usa quem fala errado. Deus usa quem fala certo. Deus usa quem Ele quer usar. Não está na Bíblia que você precisa falar bonitinho para Deus usar, não. Isso é um conceito humano. Deus, Ele usa quem Ele quer.
Quem tem um coração ensinável, ele aprende com o próprio erro, ele aprende com o erro alheio, ele aprende quando alguém fala, ele está todo momento aprendendo, porque o coração dele é ensinável. O apóstolo estava falando na reunião de pastores, na última que eu fui, que ele estava conversando com a apóstola, e a apóstola falou para ele: tá vendo isso aí que você fez? Isso é coisa de narcisista. Você está sendo muito narcisista, Paulo, ela falou para ele. E ele está indo no psicólogo, ele ficou preocupado com aquilo, porque ele não quer ser narcisista. E ele foi no psicólogo e falou assim: o senhor acha que eu sou narcisista? Aí o psicólogo falou: não, você não é não. Sabe por quê? Um narcisista jamais perguntaria. Porque o narcisista, ele acha que ele não está errado. Ele não acha que ele é feio. O narcisista, ele é perfeito. E ele não aceita ser corrigido. Narcisismo é misturado com orgulho, com arrogância e com o coração de quem acha que sabe tudo. Deus não usa pessoas assim. Deus não escolhe quem acha que é o dono do tesouro do Alabama. Estou inventando aqui, né? O alecrim dourado, que só ele é o único do universo. Tem gente que ele já se colocou numa posição que eu não sei quem colocou você aí. Foi você mesmo? Se toca. Você dá uma chacoalhada, você dá uma bicuda nessa cadeira que você subiu para você cair. Sabe qual que é o coração que Deus deseja de nós, gente? Um coração ensinável. Eu preciso aprender com você, você precisa aprender comigo. E eu admiro pessoas que sentam para aprender. Quando o outro está falando, ele está assim, ó, porque sempre vai aprender alguma coisa. Eu não sei nada sobre sítio, não sei nada sobre... Então, quando eu vou no sítio, eu vejo alguém tirar leite da vaca, eu quero ver. Por quê? Porque eu não sei. Aprender a tirar leite da vaca. Outro dia eu sentei ali, a Maria Luísa estava me ensinando como faz para editar vídeo. Gente, eu não sei editar vídeo. E a Maria Luísa, que tem 17 anos, 16, me dando uma aula de editar vídeo. E eu com 42 se sentindo um burro. E ela explicando 3 vezes a mesma coisa para mim, eu ainda não estava aprendendo. E por que eu não posso aprender com a Maria Luísa, que sabe editar vídeo e eu não? Quantos estão entendendo? Gente, coração ensinável. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja, chegou a pessoa agora, vai falar. De repente, ela vai falar uma coisa que você nunca ouviu em 20 anos. E vai te dar uma aula. Coração ensinável. Quando Davi adultera com Betseba, ele é repreendido pelo profeta Natã. Davi sacrifica 1000 cabeças de bois. Davi paga e se arrepende genuinamente. Ele foi ensinado com o erro dele. Sabe o que Deus espera da gente? Que a gente aprenda com os nossos erros. Não tem nada melhor do que você aprender com o seu próprio erro. Porque quando a gente erra, dói. Vai ser um excelente empresário, sabe quem? Quem já faliu a empresa, ficou na dívida. Aí quando ele vai abrir a próxima empresa, ele já sabe o que ele não pode fazer. Essas pessoas que estão se dando muito bem, eles já se deram muito mal para que hoje eles possam dar muito bem. E cada erro que eles tiveram, eles aprenderam alguma coisa e eles saíram com experiência. Agora quem não gosta de aprender, falha a primeira vez, já não quer saber mais, abandona e desiste. Deus não te chamou para você desistir, Deus te chamou para você aprender. Grava isso aí, põe no Instagram e marca. Deus não me chamou para eu desistir, Deus me chamou
para eu aprender. E até a gente morrer, nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não sei. Eu não sei nada ainda. Eu já construí 3 igrejas. Não sei nada ainda. Estou dando meu currículo não. Mas verdadeiramente, eu falo, meu Deus, cada dia que passa eu falo, meu Deus, não sei nada. E eu vou morrer sem saber um monte de coisa. Porque é impossível saber tudo. É muita informação no mundo. É muita coisa no mundo. Mas eu quero aprender. E sabe de uma coisa, gente? Presta atenção. Porque a maioria das pessoas não gostam de aprender. O conhecimento liberta. Quando você aprende uma coisa, você fica liberto. Você fala, meu Deus, eu sei. Eu aprendi. Olha só, vou contar um testemunho meu de uma coisa que eu não sabia, eu aprendi. 2002 eu abri um salão de beleza. Aqui o cabeleireiro. Como você chama? Esqueci seu nome. Kaique. Kaique é cabeleireiro. Eu vou lá cortar. Vai cortar cabelo com ele lá, viu, Tiagão? Lá de Paulínia, é o Kaique. Ele falou que para você ele cobra R$200. Estou brincando. Brincadeira. Mas aí se fala que você é meu amigo, que ele dá um desconto, tá? E aí, gente, 2002 eu abri um salão de beleza. Uma sócia doida. Meses depois ela falou para mim, Jonas, a gente é sócio mesmo e tal. Eu preciso fazer um empréstimo ali no Itaú. Você não vai comigo de fiador? E eu, burro, fui. Fui lá, assinei de fiador. Nem lembro quanto que ela emprestou, era outro dinheiro, 2002, né, gente? 22 anos atrás. Aí, no ano seguinte, faliu o salão, fechamos o salão. Um monte de dívida para cada lado. E passou o tempo, passou tudo. 2019, minha mãe morreu? 2019? 2018. 2018, quando minha mãe morreu, a gente foi fazer um inventário. E meu pai foi passar as minhas heranças. E veio na minha mente. Lembra que você foi fiador? Será que ela pagou aquela dívida? Eu nem sabia mais onde ela trabalhava. Ela chama Lia, a minha sócia. E aí eu entrei no Facebook dela, conversei com ela. Falei, estou trabalhando aqui no Galeria Shopping e tal. Eu estou indo aí agora. Eu falei, Lia, lembra daquele empréstimo que eu fui fiador? Você pagou? Ela, não, Jonas, não paguei. E o banco está me ligando todo dia. Estou até com vergonha. Gente, meu coração fez assim. Eu falei, pronto. Falei, 2018. O negócio foi em 2002. Falei, em quanto está essa dívida? Ela, 100 mil, Jonas. Falei, pronto, perdi a casa. Eu era o fiador. Aí, primeira coisa que eu fiz, liguei para um advogado. Aí que entra o conhecimento. Advogado é o genro do apóstolo. Falei, Leandro, aconteceu assim, assim, assado. Ele falou, quando foi, pastor? Foi em 2002. Ele falou, nunca ninguém te ligou? Eu falei, não. Falei, então pode ficar tranquilo, porque o banco só pode te cobrar em 10 anos. Depois de 10 anos essa dívida caduca. Eles não podem te cobrar mais. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Aí eu voltei lá, falei, Lia, liga lá agora. Fiz ela ligar na minha frente no banco. O banco falou assim, olha, é 100 mil a dívida, mas para pagar agora, 700. Ela, ai, Jonas, eles estão cobrando 700. Falei, dá aqui o boleto agora que eu pago. Falei, de 100 mil para 700, eu pago agora. Aí fui lá, peguei o boleto, paguei. Ela falou, então eu vou te dar metade. Falei, por favor, me dá metade. E ela me deu 350. Fixei o papel lá de pagamento. Liguei para o advogado de novo e ele falou, não precisava ter pagado, essa dívida já caducou. Aí eu falei, não, mas eu paguei só por desencargo de consciência. Ele falou, não, mas não precisava ter pagado, já caducou. Depois de 10 anos eles não podem te cobrar. Você sabia disso? Que o banco só pode entrar na justiça para te cobrar em 10 anos, depois de 10 anos caduca? Eu não sabia. O conhecimento liberta. Até falei para a Pamela, para o Ian, qualquer coisa que vocês forem assinar, chama um advogado. Por quê? Advogado sabe de lei. Né? Gente, qualquer coisa que você for assinar, não sai assinando assim, não. Chama quem entende, pergunta. Principalmente coisa de herança.
né? Para não ter problema. O conhecimento liberta. Eu estou dando esse exemplo aqui porque você precisa ter um coração ensinável. Quantos estão entendendo? Você conhece gente burro chucro? Burro chucro não pergunta nada para ninguém. Ele não está nem aí. Ele tem orgulho. Gente assim é orgulhoso. Ele não consegue falar, olha, me ensina. De repente o irmão do teu lado aí, ó, ele tem uma experiência que ele pode te ensinar alguma coisa. De repente você está vivendo alguma coisa, fala, olha, eu estou vivendo isso, eu estou passando por esse problema. Aí a irmã te passa um chá, e o chá seca a barriga, funciona. Eu falei para a irmã Maria que eu estava emagrecendo, ela falou, vou te dar um chá, pastor, chá seca a barriga. Olha aqui, gente, ó. Você está vendo isso aqui? Isso aqui já foi assim, ó. Não é só o chá, né, irmã Maria? Eu falei para ela que eu também estou tomando uma injeçãozinha aí. Mas o chá está ajudando. Pergunta, fala pro teu irmão aí, pode perguntar o que quiser que eu te ajudo. Fala para ele, fala do lado aí. Quarta decisão que você tem que ter para ser um escolhido. Tenha um coração inclinado para o bem. Deus escolhe pessoas que querem fazer certo, que buscam a verdade, que querem ser justas e honestas. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma verdade. Tem gente batendo tambor lá na macumba, e não é porque ele é ruim não, é porque ele não conhece a verdade. O coração dele é bom, e ele acha que ele está fazendo certo. Ele nem acha que ele está adorando o demônio. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que pregar o Evangelho. Tem pessoas que já estão prontas para aceitar Jesus, só falta a gente ir lá falar. Tem pessoas lá na Nossa Senhora da Aparecida, lá em qualquer outro lugar, que estão orando, Senhor, eu quero fazer o certo. Só que elas foram ensinadas erradas. E Deus está olhando o coração delas, porque na ignorância delas, elas estão tentando fazer certo. E tem gente ouvindo a verdade do Evangelho todo domingo de manhã aqui, mas está escolhendo fazer errado. O que determina é o teu coração. Para aquelas que estão no lugar errado, só falta elas virem para o lugar certo, porque o coração delas já é inclinado para o bem. Elas querem fazer o bem. Pastor, me dá um exemplo bíblico. Vou te falar Cornélio. Cornélio, ele era temente a Deus, e ele dava esmolas, ele ajudava as pessoas, e ele orava. E aí sabe o que aconteceu? Deus mandou Pedro ir lá na casa dele. E Cornélio, ele era gentil, ele era romano, e Pedro chega na casa dele, e Pedro põe a mão na cabeça dele, Cornélio cai no chão, começa a tremer, ora em línguas, e recebe o Espírito Santo. E Pedro fala, nossa, agora eu sei que o Espírito Santo também é para os gentios. E Pedro quebra um paradigma religioso por causa de Cornélio. E por que Deus mandou Pedro lá na casa de Cornélio? Porque Cornélio tinha um coração bom. Mude o seu coração. Que o seu coração seja inclinado para fazer o que é certo. Como que eu faço para eu mudar o meu coração? Primeiro, tome uma decisão verdadeira. Uma decisão. Sabe, gente, o que impede a gente de mudar qualquer coisa na nossa vida? Eu vou te falar o que impede. Chama-se orgulho. Orgulho não faz a gente pedir perdão. O orgulho faz a gente achar que a gente está certo. Pais não conversam com filhos, filhos não conversam com pais por causa de orgulho. Pessoas se perdem, são destruídas por causa de orgulho. O pastor Dani está aqui, ele fez já muito trabalho evangelístico lá na rua, pessoas de rua. E nós já fizemos várias vezes também. Uma vez eu estava conversando com um mendigo. A gente foi lá, levou comida e tal. E eu batendo um papo com ele, ele falou assim para mim, ó, eu falo 7 idiomas. Eu já fui gerente do Itaú. E eu já viajei para vários países fora. E realmente, pela postura dele,
Pelo português assertivo, dava para ver que ele realmente era uma pessoa estudada. Só que aí eu morava no Paraná. E eu fui mandado embora. E o tempo foi passando, eu não consegui ser recolocado no mercado de trabalho. E minha esposa falou para mim, ou você arruma um serviço, você dá um jeito, eu não aguento mais você aqui sem fazer nada. Ele falou, e eu vim tentar a minha última tentativa em Campinas. E eu não consegui. E de vergonha de eu voltar para minha casa, eu preferi ficar na rua. O que segurava aquele homem na rua? Orgulho. Orgulho do que a mulher ia falar. Orgulho. Eu falei, você não liga para você? Eu ligo e eu falo que eu estou bem. Nunca mais vi meus filhos. Já fazem 4 anos que eu estou na rua. Eu falei para ele, meu Deus, você precisa arrancar esse orgulho. Você precisa voltar para sua casa. Sabe qual que é o outro orgulho? Ele não quer trabalhar de qualquer coisa. Ele é gerente do Itaú. Imagina, a gente do Itaú agora vai catar latinha, vai capinar mato. Então a pessoa prefere ficar na... Gente, olha que loucura. Não tem um coração ensinável e não quer mudar. O que você está perdendo por causa de orgulho? O que você está perdendo? Tem gente aqui perdendo muita coisa. Por causa de orgulho. Orgulho é a doença de Satanás. Satanás perdeu o céu por causa do orgulho. Ele achou que ele era melhor que Deus. Ele achou que ele era o cara. E sabe o que aconteceu? Está morando no inferno. Nem a chave da casa dele tem mais. Perdeu também. Porque o orgulhoso, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Todo orgulhoso vai ser arruinado. Então, tome uma decisão verdadeira. Faça tudo o que o Senhor deseja que você faça, sem benefício próprio. Quer ter um coração alinhado com o de Deus? Quer mudar o seu coração? Tem um coração de servo. Tem gente que ele só faz alguma coisa se ele ganhar alguma coisa. Tudo que ele faz é premeditado e ele faz com uma intenção. Teve uma época que eu ia evangelizar e eu ia com má intenção. Eu estou confessando meu pecado para vocês aqui. Esse é pecado. Eu ia dar panfleto lá na lagoa, eu ia evangelizar na rua. Sabe o que eu queria? Que a pessoa viesse para a minha igreja. Eu dava o panfleto para ela e falava, agora você tem que vir para a minha igreja. Não vinha ninguém. Aí um dia Deus falou para mim assim, eu não quero salvar na tua igreja. Eu quero salvá-la para mim. Claro que se vier aqui, gente, é o que a gente quer. Mas se a pessoa está indo em outra lá, ela não aceitou Jesus? E Deus falou desse jeito comigo. Enquanto você não mudar o seu coração, eu não vou acrescentar na sua igreja. Você não faz para você, você faz para mim. Você está servindo a mim. E eu quero encerrar essa mensagem falando o seguinte: que a minha mente humana, para a igreja crescer, eu preciso de mais gente aqui. Presta atenção. Que aí a igreja vai crescer, vai conseguir conquistar, a gente vai conseguir avançar e fazer um monte de coisa que a gente não faz. Por exemplo, a gente quer abrir um orfanato. Eu tenho lá no meu quadro de oração que um dia eu quero ter um orfanato. A igreja vai ter um orfanato. A igreja vai ter uma casa, um lar de idoso. São os projetos que a gente tem para o futuro. Nós queremos isso. Aí eu penso assim, eu preciso ter mais pessoas na igreja para a gente ter condição de conseguir ter um orfanato, um lar de idoso, ter tudo isso aí. Aí Deus falou assim para mim, ó. No tempo certo, sou eu que vou fazer. Você não vai precisar de nada. Não é o seu esforço, é eu que vou fazer. E olha só, gente, presta atenção. Nós já tivemos vários testemunhos de que Deus fez e não contava com braços humanos.
Era Deus que estava fazendo. Na minha cabeça, eu preciso agir de um jeito para ter um resultado. Só que na cabeça de Deus não. É do jeito dele, do jeito que ele quer fazer. Então o que eu aprendi? Presta atenção aqui. Que eu tenho que ser submisso ao que Deus está fazendo. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Quantos estão entendendo? Então, qual que é o coração que Deus quer? Aquele coração que você entrega. Senhor, está aqui. O que o Senhor quer fazer de mim? Eu estou aqui. Me dá um coração igual ao teu, porque eu quero te obedecer. E eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Somente. Sai do seu braço e começa a confiar em Deus. Que é Deus que vai cuidar de você. Amém? Quantos estão entendendo a palavra nessa manhã? Você que quer ter um coração alinhado com o de Deus, fica de pé. Põe a mão no seu coração nessa manhã. E aí do seu banco, fala com Deus. Fala para o Senhor assim: eu quero um coração igual ao teu. Eu quero um coração ensinável. Fala para Deus que você vai sair do controle do seu coração. E você vai entregar o controle para Ele nessa manhã. Senhor, nessa manhã nós entregamos o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos agora as nossas emoções. Nós entregamos os nossos medos. E nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos entender que o Senhor é o dono de tudo. E que não depende de nós, mas do Senhor. Nós queremos ter um coração ensinável, um coração obediente, um coração submisso, um coração arrependido, um coração inclinado para fazer o bem. Muda o nosso coração nessa manhã. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Um coração que ouve a Tua voz e obedece. Que os nossos olhos não estejam em nós mesmos, mas naquilo que o Senhor quer fazer. Nesta manhã, Senhor, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos para o caminho eterno. Nessa manhã, molda o nosso caráter, molda a nossa vida, para que sejamos verdadeiros adoradores. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe quando Jesus fala assim, ó, quem te der um tapa, dê outra face? Se alguém te roubar a túnica, dê a capa? É aquele que tem um coração entregue. E, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer aplicar justiça. Deixa Deus fazer. Amém? Entrega na mão de Deus. Tem gente que está assim, tem gente nessa manhã segurando em tudo aqui, ó. Solta. E você vai ver que Deus vai levar no lugar certo. Amém? Quem tem um testemunho para contar nessa manhã? Alguém tem? Uma bênção? Amém. Então põe a mão no seu coração assim e eu vou orar. Pai, obrigado por esse culto. Leva-nos de volta. Protege-nos, guarda de todo mal. E nos dê uma semana vitoriosa, com o coração no altar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem recebe, diga amém. Dá um abraço no teu irmão. Vá em paz. Tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo,
aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.